Paz seja convosco, amados irmãos. Hoje gostaria de meditar com os nossos irmãos no Apocalipse capítulo 12, onde nós vamos conseguir enxergar da onde que Jesus surgiu, né? Vamos ver que ele surgiu de dentro da religião, aquela religião de Deus, né? Então, que representava realmente o povo de Deus ali. Então nós vamos ver que através da leitura aqui no Apocalipse 12, nós vamos observar que Jesus, ele foi protegido por Deus desde o princípio. Então, para ele ser o Salvador de toda a humanidade. Eu gostaria de ler com os nossos irmãos o Apocalipse capítulo 12, do verso 1 em diante. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol e tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis aqui que era um dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então nós vamos ver aqui que através dessa leitura, que se trata justamente de Jesus, né? Que iria nascer desta mulher. E essas 12 estrelas simbolizam justamente aquele povo que foi separado por Deus ali desde o princípio, né? E representava o povo de Deus ali. Então são 12 tribos. Ele surgiu de dentro daquelas 12 tribos, daquela nação de Israel. E esta mulher, quando ela dá à luz um filho, o dragão ele se ira muito e quer destruir esse menino, né? Mas Deus o protegeu. Deus levou ele para outras localidades a fim de não ser destruído, né? Então Deus guiou desde o princípio seus passos. Então nós vemos realmente e quando se fala que ela estava com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz, ela estava tendo filho, né? Realmente com dores, uma dor de parto ali, mas deu à luz um filho, né? E aí a palavra de Deus nos diz aqui no verso 5, verso 5, e deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então nós vemos aqui realmente que se trata de Jesus. Então no princípio ali Herodes lá destruiu aquelas criancinhas, matou, né? As crianças de 0 até ali 2 anos de idade morreram todos. Então nós vemos que Deus protegeu o seu filho, porque este filho tem uma missão de reger todas as nações debaixo da terra e as regerá com vara de ferro. A palavra de Deus nos diz aqui no Apocalipse 12, verso 5, né? Então quando nós olhamos aqui, a gente consegue ver aqui esses 10 chifres e as suas cabeças, né, com 7 diademas. Nós vamos ver aqui que
através de outros estudos, né, do Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 2, nós vamos ver que realmente se trata de um poder político aqui, que queria realmente destruir esta criança. E o ajuste de conta de Jesus será na sua vinda com todas as nações. Então vai ter, todos os reis da terra vão se dobrar diante dele na sua vinda e no seu reino. Então nós vamos ler aqui o verso 6, que nos diz assim: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada por 1260 dias. Então, a mulher aqui significa religião. Também, na profecia significa religião. Essa mulher, o qual Cristo é a cabeça da igreja, ela fugiu para o deserto e ali foi alimentada por 1260 dias proféticos, ou um tempo e tempos e metade de um tempo, que corresponde a 1260 anos, e foi protegida por Deus ali para que não fosse destruída, porque houve uma grande perseguição contra esta mulher para que ela fosse destruída, mas Deus não permitiu. Então foi um período longo, né, do ano 538 ao ano 1798, aonde ela retorna do deserto, né, no ano 1798, pois foi morto o Papa Pio VI na cidade de Valência, França, por Napoleão Bonaparte. Então aí as igrejas, o povo passou a ter novamente uma liberdade religiosa, e aí a igreja de Deus, ela retorna no meio de um protestantismo, e ela não é quase apercebida. Então a igreja de Deus, ela é um grupo pequeno, né? Mas ela tem a Bíblia por base do seu alicerce. Então é a palavra de Deus que é o seu alicerce, os mandamentos de Deus. Então quando ela retorna no ano 1798, já tinha aí vários movimentos religiosos, mas a palavra de Deus nos mostra que são meretrizes que guarda praticamente todas as mesmas coisas que aquela que teve esse período de domínio durante 1260 anos introduziu. E essas daí nada mais é do que filhas, são filhas de um grande sistema religioso, o qual mudaram várias doutrinas da palavra de Deus, estabelecendo preceitos e mandamentos de homens. E hoje nós só podemos ver isso através da palavra de Deus, através dos mandamentos. Então, quando nós observamos e damos ouvidos para a palavra de Deus, nós vamos ver que realmente que Deus permanece com uma igreja que guarda os seus mandamentos, que não mudou a sua lei. Gostaria de continuar aqui ainda lendo com nossos irmãos a partir do verso 7, diz assim: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, aquele período que Jesus permaneceu aqui na terra após a sua ressurreição, 40 dias,
houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam, e 1/3 dos anjos foi derribado à terra, e o dragão. Aí nós vamos ver que realmente a palavra de Deus diz assim: ai daqueles que habitam sobre a terra. Então o acusador, ele tinha acesso aos céus. Antes de Jesus vencer, ele tinha acesso. Ele acusava os filhos de Deus de dia e de noite, mas Jesus, ele venceu. E o acusador de nossas almas, acusador de nossas vidas, foi derribado por terra pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E é o que recebeu todo o poder no céu e na terra. Então Jesus hoje está somente aguardando se cumprir as profecias, mas ele já recebeu todo o poder. Para o povo de Deus, esse poder do nome de Jesus tem um grande significado, porque hoje nós já somos vencedores. Nós só estamos aguardando o envio dos seus anjos, Jesus enviar seus anjos e colher do seu reino todos os que causam escândalo e os que cometem iniquidade, conforme está escrito na parábola do trigo e do joio. Mas vamos continuar lendo aqui. Mas não prevaleceu e nem achou lugar, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou dos céus. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então hoje, essa parte espiritual do maligno, ele ainda está sobre a terra, ele ainda habita na terra. Mas chegará o momento que ele será preso e amarrado por 1000 anos, para que mais não engane as nações, conforme Apocalipse 20, verso 3. Verso 10: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora está chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então eles foi derribado sobre a terra. O acusador dos nossos irmãos, foram lançados sobre a terra. Ele tinha acesso a Deus porque ele acusava de dia e de noite, conforme está escrito aqui no verso 10. E o verso 11 nos diz assim: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então o que importava aqui realmente para o povo de Deus, o que importa é obedecer aos mandamentos. O importante é obedecer os mandamentos. Então a vida não faz sentido sem a obediência a Deus. É isso que está escrito aqui no verso 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E o verso 12 nos diz assim ainda: pelo que alegrai-vos vós aos céus, e vós que nele habitais, e ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então hoje nós vemos aí muitas coisas acontecendo, e nós olhamos para certas pessoas e você vê ali e fala: não, mas isso só pode ser o inimigo de Deus. E realmente é, porque o inimigo, ele está aí seduzindo as pessoas, e as pessoas estão fazendo aquilo que lhe apraz.
Então nós devemos estar atentos e buscando cada vez mais em oração, em jejum, porque o diabo, nosso adversário, ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Verso 13: E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz um varão. Perseguiu a mulher que dera à luz o varão, perseguiu a igreja para destruir. Mas o verso 14 nos diz assim: E foram dados à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O período que a igreja permaneceu fora da vista da serpente, por 1260 anos, que é um tempo e tempos e metade de um tempo, que dá exatamente esses 1260 anos, ou dias proféticos. Verso 15 nos diz assim ainda: E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente as fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então a terra ajudou a mulher. Então, quando o poder político religioso ali, representado pelo Papa Pio VI, Pio VI ali, que ele foi morto, as igrejas elas ganham uma liberdade religiosa. E aí chega-se o momento da igreja de Deus retornar do deserto e começa a pregar novamente a povos, línguas e nações. Mas só que quando ela retorna, já tem vários movimentos religiosos aonde a igreja de Deus quase não é percebida. Mas nós temos a certeza que esta igreja existe e que essa igreja ela se mantém até os dias de hoje, porque ela é fundada sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então a profecia está aqui no Apocalipse capítulo 12, falando justamente desta mulher chamada Igreja de Deus. Verso 17: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então a igreja de Deus, ela sempre foi perseguida, ela será perseguida, mas Deus a protege, livra do mal. Então nós devemos estar atentos, porque o dragão ele ainda está solto, o diabo ainda está solto, mas ele será preso e acorrentado por 1000 anos, para que mais não engane as nações. Então nós vemos aqui através do Apocalipse 12, que ele foi precipitado sobre a terra, e está enganando as pessoas. Então nós devemos estar atentos e buscar realmente aquilo que está escrito nas profecias, sabendo que o tempo já está pouco,
para o início do reino de Cristo sobre esta terra. Porque todo o poder foi dado a Jesus, tanto nos céus como na terra. Mas só está faltando só o tempo de se cumprir tudo aquilo que saiu da boca de Deus, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então se cumpre e arrisca todos os mistérios, todas as coisas se cumpre na palavra do Eterno. Então nós vemos realmente que só através das Escrituras Sagradas, através do conhecimento da palavra de Deus, que nós vamos realmente estar atentos, se preparando a cada dia, porque Jesus, ele pode voltar a qualquer momento para qualquer um de nós. Então nós se morrermos, já chegou para nós, e nós iremos ressuscitar na primeira ressurreição, conforme está escrito lá na Apocalipse 20, bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder segundo a morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ou na segunda, que é para a destruição, que está lá no Apocalipse 20, verso 7 em diante. Gostaria de ler aqui ainda Filipenses 2, verso 10, que é algo muito interessante, que nos diz assim: para que se dobre todo o joelho, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então foi dado todo o poder a Jesus, só basta se cumprir o tempo. O inimigo de Deus, o diabo, já foi derrotado, só está se cumprindo os tempos para que o reino de Jesus seja estabelecido sobre esta terra. Paz seja convosco. Espero que esse estudo do Apocalipse 12 foi realmente útil para todos os irmãos. Brevemente estaremos passando Daniel 2, 7 e Apocalipse 3, onde vem falar do anticristo e da marca da besta. As pessoas estão marcadas com o sinal da besta na mão e na testa, pois quem colocou este sinal foi o dragão. O dragão deu a besta e a autoridade, a besta e o falso profeta, o qual está pregando mentiras e colocando mandamentos de homens e não os mandamentos que estão escritos na Bíblia Sagrada. Então, que sirva para a nossa meditação, Apocalipse 12, do verso 1 em diante. Vamos ler versículo por versículo, e que a paz seja convosco.